Ok, eu vou dar uma revisada agora em tudo que a gente. Tudo que eu passei, basicamente, nas últimas aulas, né? Pra gente conseguir dar uma boa revisada aqui, para quem não participou, poder dar uma olhada aqui e não ficar, né? Não ficar desinformado, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente passou foi a questão das formas, tá? No desenho a gente tem vários fundamentos, mas os principais que a gente vai focar agora, no caso são 7 fundamentos, né? Forma, perspectiva, linha, anatomia, luz e sombra, cor e composição. A gente vai em algum momento aprender tudo isso meio que ao mesmo tempo, meio junto, meio misturado. A gente vai focar em algumas partes em alguns momentos, mas o que a gente vai focar agora são nesses três aqui, tá? Que é a forma, a perspectiva e a linha. Porque com esses três você consegue basicamente desenhar qualquer coisa, literalmente qualquer coisa, e é isso que a gente vai aprender nessas próximas aulinhas. E eu bati no tripé e o celular mexeu. Tá. O que a gente começou aprendendo? A questão da forma, né? Primeiro a gente vai começar a aprender a desenhar cubos em perspectivas. Por quê? Porque cubo é a forma mais simples, não é mais simples na verdade, né? Mas é mais tranquila para você começar de forma tridimensional, né? Porque quando a gente começa a desenhar, a gente começa a aprender de uma forma muito simplificada, né? O que eu quero dizer? Quando você vai começar a desenhar, o que você aprende? Você faz um círculo, faz uma linhazinha no meio, você marca aqui, aí você faz o bagulho pro olho, aí você faz um negocinho pro queixo, aí você vem aqui, faz isso aqui. O que não tá errado, mas isso aqui é algo 2D, tá? E na vida real as coisas são tridimensionais, né? A gente tem formas diferentes, profundidade, coisa que não tem nesse tipo de desenho aqui. Por isso que às vezes você vai tentar desenhar algo, você tem muita dificuldade, porque na vida real as coisas não são desse jeito, né? Não é como a gente tá imaginando nesse tipo de esboço aqui, né? Sempre que a gente vai tentar aprender algo, mas nesse esquema aqui. Eu espero que tenha ficado claro, né? Mas isso aqui é um rosto, né? Vocês viram que eu parti dele a partir de uma caixa, né? Por isso é tão importante estudar cubos, né? Porque com eles a gente consegue entender de forma mais simples a perspectiva das coisas, né? E aí a gente vai aprender a perspectiva de um ponto de fuga, né? Onde você vai, de um quadrado 2D, você vai ligar os pontos. E conseguir criar algo tridimensional a partir disso. Aqui tá bem sujo, porque minha linha não é tão limpa. Tem a perspectiva de 2 pontos de fuga. E é isso. No geral, a gente vai aprender a colocar coisas em perspectiva, coisas simples, formas simples. No caso, cubos, né? No começo você vai precisar fazer os pontos de fuga e tal, mas com a prática você não vai mais precisar desse tipo de coisa, né? Sim, isso aqui não é um círculo. É porque é meio complicado um círculo, uma esfera tridimensional, né? Porque quando não tem luz e sombra é a mesma coisa, né? A gente costuma usar umas linhas guias para representar isso, né? Então, por exemplo, eu já vi umas pessoas que, por exemplo, faz um cortezinho aqui para representar de forma mais objetiva, que isso aqui é um círculo, sabe? Um círculo não, um globo, né? A teoria da Terra bola aí. Mas é isso, cones. Tudo de forma realmente mais tridimensional. E a principal ideia aqui é principalmente a gente começar a olhar as coisas não só pelo que a gente está vendo por fora, né? Porque a gente tem o costume de, por exemplo, vai desenhar algo. Deixa eu pegar alguma coisa aqui. Ok, isso aqui. Tá. A gente vai desenhar algo, a gente pensa na silhueta dele, né? Tipo, aqui tá mais fino, né? Aqui tá mais fininho, aí depois aqui vai aumentando e tal. É um jeito de pensar. Mas quando você está desenhando, para você evoluir, isso não é tão útil, né? Então a gente tem que pensar na estrutura inteira como ele, inclusive a parte que a gente não tá vendo, né? Por isso que eu fico fazendo essas linhas aqui. Quando eu vou fazer a perspectiva, eu faço ela como se fosse por dentro também. A gente quer entender a estrutura das coisas por dentro, né? Não literalmente o que a gente tá vendo da silhueta, né? Então, ok, ignora esse desenho feio, mas é basicamente isso. Entender a estrutura das coisas de forma mais
tridimensional, entender como elas funcionam por dentro, né? Não olhar somente a silhueta das coisas que eu tô desenhando. Aí você tem que, por exemplo, aqui para trás vai continuar o cubo, né? É você entender as estruturas como um todo, né? Aí, a partir daí a gente começa com estruturas simples e vai para as coisas mais complexas. Por exemplo, aqui é um cubo simples, né? Mas se eu fizer isso aqui, desenhar isso aqui já é um pouquinho mais difícil, né? Isso aqui é mais difícil de desenhar, mas isso aqui já é uns níveis acima, né? E é isso, a gente vai brincar com formas, tentar desenhar formas diferentes, né? Por exemplo, isso aqui é uma forma diferente. Isso aqui é uma forma diferente, né? Na aula a gente até desenhou uma garrafa lá, por exemplo, né? A gente começou com um retângulo simples e depois tentou desenhar uma garrafa. E normalmente é isso que a gente vai fazer no começo, tentar desenhar estruturas geométricas simples baseadas em coisas que existem de fato, né? E ok, essa é a teoria da forma, né? A teoria não, o fundamento da forma. E é daqui que a gente parte para conseguir fazer outras coisas, tá? A linha, né? É basicamente você conseguir melhorar o seu traço, né? Uma coisa muito... primeira coisa, assim, da linha que é importante citar, né? Quando a gente vai começar a desenhar, a gente vem do costume de escrever na escola, né? Como a gente escreve? Eita, bati aqui. E como a gente escreve? Com pulso, né? Mas quando a gente está desenhando, isso é ruim, porque a gente tem que usar o nosso braço inteiro, né? Não só o nosso pulso, tipo, a gente tem um limite com o pulso. Por isso que surge aquela famosa linha cabeluda, né? Por exemplo, isso aqui seria um círculo de uma pessoa que usa o braço inteiro, né? Isso aqui seria um círculo de uma pessoa que é muito acostumada a usar o pulso. Pronto. Vocês percebem a diferença? Esse aqui é muito mais sujo. Um círculo pode não incomodar tanto, mas quando você pega um desenho inteiro com muitas coisas, muitos esboços, muita coisa, o seu desenho pode acabar ficando sujo e acabar dificultando o processo de desenhar em si. Não só isso, como isso também serve muito para como vai ser o seu estilo no desenho, né? Como vai se construir. Então é muito importante de início a gente começar a usar o nosso braço inteiro, né? O nosso cotovelo para desenhar, o nosso ombro, usar o nosso braço inteiro e não somente o nosso pulso. É o que a gente tem que treinar e tem que reforçar assim, sempre que a gente estiver desenhando, né? Além disso, tem alguns exercícios para linha, né? Para você melhorar esse controle seu com a caneta ou com um lápis, né? Que é, por exemplo, fazer vários círculos. Isso é um exercício. Mas linha é algo que vai evoluir naturalmente, né? Você só precisa ter essa consciência de usar o seu braço inteiro, prestar atenção, fazer cada traço de uma forma até meio que pensada, né? E é isso, né? Este é o fundamento da linha. A forma eu já falei junto com a perspectiva. Aqui eles meio que são juntinhos, né? A diferença é que a perspectiva, se você se aprofundar mais, você consegue aplicar ela de formas diferentes. Mas, no geral, o que a gente vai usar por enquanto é isso. Depois a gente pode se aprofundar mais em perspectiva, tá? Agora, vamos porque a gente vai começar a estudar de fato, né? Depois que a gente passa dessa fase aqui de objetos simples, tridimensionais, a gente vai para uma coisa muito bacana que a gente chama de Dynamic Sketch, né? Que é quando a gente vai começar a fazer uma pré-preparação para a gente começar a estudar coisas mais complexas, né? Tipo, aqui é um ser vivo, é diferente de um objeto simples, né? Tipo esse aqui ou esse aqui que eu mostrei para vocês, né? Isso aqui já é um ser vivo que é mais complexo, mais diferente. A gente vai ter até algumas dinâmicas como gestual, por exemplo, que é o movimento do desenho que você está fazendo, né? Deixa eu pegar aqui, por exemplo, esse pôster aqui, ó, do Hunter x Hunter. Você tem um gestual na mão, do jeito que o personagem tá pegando, você percebe que você sente um movimento, como se estivesse se aproximando. É isso que a gente vai aprender com o estudo de gestual, né? É como você aplicar esse movimento, essa alma, sabe? Essa impressão de movimento que os desenhos costumam ter, né? E vamos lá. O que é isso aqui que eu tô mostrando pra vocês? Esse aqui é um exercício chamado Dynamic Sketch, né? Ou esboço dinâmico, né? E que o objetivo dele é você não usa borracha, tá? Inclusive nesse começo, nem recomendo você usar borracha pra nada, tá? Principalmente estudo. Estudo você não usa borracha, tá? Vamos ser sinceros. Se ficou feio, você olha pra aquilo, nossa, tá feio. Você fala, realmente tá feio. E você vai ficar encarando aquilo porque ficou feio e aí você vai tentar fazer de novo. Mas deixa o feio, não precisa apagar ele, faz parte da sua história. Mas bem, é um exercício que a gente faz só na caneta, onde a gente vai tentar simplificar coisas de forma tridimensional, usando a teoria da forma, usando essas coisas simples aqui que a gente desenha de forma rápida agora. Você já vai estar craque nisso aqui, você vai conseguir desenhar isso aqui de qualquer jeito. E você vai usar isso para desconstruir esses serzinhos, né? A gente costuma começar com insetos, que são bichos pequenos, bichos mais simples, tá? Eles continuam sendo complexos para caramba.
mas às vezes até mais que um mamífero, por exemplo. Mas bem, é isso. A ideia, por exemplo, não é eu desenhar. Eu não quero desenhar uma vespa, eu quero entender do que uma vespa é formada. Como é que eu explico isso, né? Eu sei que esse aqui é o formato da cabeça da vespa. Eu sei que o corpo dela é formado por um círculo. Um círculo não, né? Uma esfera, meio dessa forma. E ele já conecta aqui junto com o rabo, que é essa forma oval aqui, né? E aí eu vou aprofundando mais ainda, eu vou entendendo cada partezinha da perna, como é que ela é formada. Tem alguma parte que eu não peguei direito, né? Eu vou tentar refazer ela, por exemplo, que eu quis refazer a cabeça para poder compreender melhor como funciona. Eu vou entender o formato das asas, tudo isso simplificando, usando formas, né? Para você conseguir ver através do esboço mesmo, né? Por exemplo, aqui dá pra ver que eu comecei com o círculo maior, depois eu fiz meio com a carapaça aqui por cima, porque ela tem meio com a... Como é que tá passando o caminhão aqui? Ela tem meio com uma carapaçazinha, assim, por cima mesmo nas referências que eu peguei, né? Aqui eu tentando entender a parte de baixo dela, né? Então é isso, é você pegar uma coisa e tentar entender a estrutura dela usando formas simples, né? Eu pego a cabeça da vespa, ela é basicamente um oval, tá ligado? Só que com essas garrinhas aqui na ponta, né? Você vê que eu também simplifiquei, né? Eu usei um formato de caixa aqui para representar as garrinhas dela, né? E é isso, cara. Essa questão de você pegar alguma coisa e desconstruindo ela. Por que isso? Porque você consegue desenhar de cabeça. Quando você entende a estrutura de algo, tipo, isso aqui eu nunca vou esquecer isso aqui. Isso aqui é a estrutura de uma vespa. Eu vou conseguir. Eita, calma aí. Eu vou conseguir desenhar ela de cabeça, entendeu? E a gente fez isso na nossa primeira aula, né? Tipo assim, gente que nunca desenhou uma abelha na vida, né? O pessoal saiu conseguindo desenhar uma abelha, né? Não vai ser a abelha perfeita, não vai ser aquela coisa, meu Deus do céu, que a abelha mais fotorrealista do mundo. Não, mas eles entenderam como funciona a estrutura da abelha e eles conseguem desenhar ela de qualquer jeito. Então é uma técnica muito efetiva, tu consegue ver resultado assim de uma forma muito prática, né? E aqui outras referências que eu peguei, né, já tentando colocar ela em ângulos diferentes, saindo da simplicidade, né, que aqui tava só de lado, né, já tentando colocar, por exemplo, ver ela de baixo, como é que seria, ver ela num ângulo mais diferente. Você pode até ver aqui, ó, que eu usei uma caixa para acertar o ângulo da cabeça dela. E é isso, é um estudo, não é pra ficar bonito, né, mas também não é pra ficar tão sujo assim. Eu, por exemplo, ainda tenho muito a melhorar no meu fundamento da linha, porque eu ainda acabo repassando muitas vezes, né, o meu traço. Você pode até ver aqui, né. Eu repasso muitas vezes e desenhar na caneta é algo que vai melhorar isso, né? Você vai ter que aprender que, pô, você não precisa ficar repassando toda hora, né, os seus traços, você tem que ser mais livre em relação a eles, né? E isso é algo que eu ainda não consegui melhorar, né? E essa questão de você conseguir imaginar e passar pro papel. Coisas que a gente vai melhorando na vida, né? E é isso, são esses estudos de você conseguir entender a estrutura de algo. E tipo assim, você faz isso com uma vespa. Começa com uma vespa. A gente vai fazer isso Dynamic Sketch, por exemplo, com veículos, animais mais complexos, roupas, tecidos, objetos. É um estudo infinito. É basicamente um jeito de você conseguir realmente memorizar, ter mais memória visual, né, do que você está estudando. Bom, mostrar pra vocês aqui também, né, meu sketchbook aqui, né, que ele tem um estudozinho aqui de besouro, né, esse aqui no caso é o besouro, qual é o nome dele? É besouro rinoceronte, alguma coisa assim, tá? Eu coloquei só beetle mesmo. Mas é isso, né, e é toda essa questão também de você conseguir entender, por exemplo, né, qual é o nome disso aqui? A proporção do bicho, né? Por exemplo, eu sei que essa parte do tronco, essa partezinha aqui, ela é meio que duas dessa aqui, sabe? E que as garrinhas dele é um pouco maior, junto à cabeça, esse aqui que dá o tamanho das garras, né? E você vai começar a colocar esse ângulo diferente, de experimentar de formas diferentes. E é isso, por exemplo, esse lado aqui eu comecei a desenhar sem referência, né? Sem referências visuais do bicho mesmo, né? Só usando esses estudos que eu fiz.
E é isso, cara, é você conseguir desenhar as coisas de cabeça e de forma mais prática. No geral, foi tudo isso que a gente estudou. É a partir daqui a gente vai começar a aprofundar mais um pouquinho nessa técnica, estudar umas coisinhas diferentes, mas a gente vai dar uma retrogredida, a gente vai voltar um pouquinho, voltar para os fundamentos da forma, da perspectiva, para vocês ficarem craque nisso aqui, tá? Quando vocês estiverem craque nisso aqui, conseguirem fazer isso aqui de forma básica, a gente vai começar a ir mais para isso aqui, tá? E é isso que a gente vai começar estudando, é um bom negócio. E, por exemplo, a gente vai começar com insetos, mas daqui a um tempinho a gente vai estar fazendo seres humanos, né? Por exemplo, estudando anatomia e esse tipo de coisa. Mas a gente começa com esse aqui, a gente também vai usar isso aqui para criar coisas, né? Porque quando você tem bagagem visual de diferentes bichos, diferentes coisas, você consegue misturar tudo e criar algo novo. E é isso. Basicamente isso que eu tô tentando passar para vocês e é o que a gente vai estudar nos próximos meses, por aí. É isso, valeu, galera.